Salgadinhos que eu também adorava comer na minha infância. Nossa, quantos anos tem, hein? Fandangos, Skinny, não sei se você sabe sobre o que eu estou falando, Cheetos, Doritos. Tinham tanto corante, mas tanto corante, que as mãos também ficavam pintadas, a boca, tudo colorido com corante. Então, pessoas, precisamos falar sobre comida. Sim, uma das questões mais graves do século XXI, seja pela carência, pela desregulação ou pelo novo significado social e psicológico de comer. Vamos dizer que o alimento, antes tido como remédio em termos nutricionais, na manutenção de uma vida saudável, passa a se tornar veneno dentre inúmeros contextos que vão tanto da subnutrição até questões como comorbidades, considerando doenças cardíacas, diabetes ou a tão discutida e polêmica obesidade no cenário contemporâneo. Então parece que essa estrutura de sociedade desaprendeu o que significa comer. E a questão chega ao nível tão alarmante que o próprio Senado começa a esboçar um projeto de lei que obriga a presença de nutricionistas nas escolas, considerando que esses problemas já começam na infância e na adolescência. Ou seja, de fato, a alimentação passa a se tornar uma das problemáticas mais sérias dessa época. E eu estou vendo a hora que surgem projetos de lei ensinando as pessoas a andar para frente, porque parece que as funções básicas da vida estão se perdendo dentro da nossa composição de sociedade. Você tem percebido isso? Nós estamos desaprendendo a nos relacionar de forma saudável, empática e respeitosa. Nós estamos desaprendendo a viver e criamos quase sempre uma conduta quase suicida dentre os nossos múltiplos excessos. E, claro, dentro dessa composição do fator alimentação, nós desaprendemos a entender o que é alimentação em termos de saúde e estamos nos destruindo a partir dela ou pela falta dela, enfim. A situação tem ficado cada vez mais grave. Me lembram, por exemplo, filhotes, geralmente de cães, que não podem ter acesso a muita comida, senão eles comem até explodir. É mais ou menos como nós estamos fazendo. A gente não pode ter acesso, senão come até estourar. Então, nós estamos dentro de uma nova concepção do que é alimentação. E discutir sobre esse significado social e psicológico de comer é fundamental para nós chegarmos ao ponto central dessa discussão, que é educação alimentar, né? Então, por que precisamos chegar a discutir esse óbvio de educar as pessoas para comer, né? Por que chegou nesse ponto de as pessoas hoje precisarem de trocentas especialidades médicas ou de orientação psicológica para conseguir comer, que é uma função tão, Deus do céu, básica, né, para a existência de qualquer ser vivo, de qualquer animal humano ou não humano. Enfim, nós começamos a ver uma grande mudança dentro do padrão nutricional, tanto na realidade brasileira quanto na realidade global, a partir das revoluções industriais. Sim, para variar, as revoluções industriais continuam sendo o marco dos principais problemas da sociedade contemporânea. Vamos dizer que as revoluções industriais marcaram essa transição nutricional, sobre a qual nós estamos discutindo em relação aos impactos negativos para a vida em sociedade. Bom, qual é a marca dessas revoluções industriais na gestão dessa transição nutricional? Olha, há algumas marcas. A primeira delas é a dimensão do trabalho. Já vou colocar aqui a partir de Weber, da ética do trabalho, que passa a se, vamos dizer, destacar
a partir das revoluções industriais. Então, Weber fala um pouquinho dessa relação com o trabalho. Nós podemos também citar a ascensão da indústria alimentícia como um dos marcos da formação da sociedade contemporânea. Se você já me ouve falando sobre esses assuntos aqui há algum tempo, você deve se lembrar de eu mencionar que 3 indústrias marcam a vida humana a partir do século XX. É a indústria farmacêutica, a indústria alimentícia e a indústria hospitalar. Sem dúvida, são as mais poderosas na interferência sobre quem nós somos, né? A forma de vida que nós desenvolvemos. Nós temos aqui também um impacto severo do princípio de prazer e felicidade, marcado pelo American Way of Life. Talvez esses sejam os principais marcos que definem essa alteração da vida a partir das revoluções industriais. Digamos, um cenário relativamente estabilizado em relação à nutrição para um cenário cada vez mais desarticulado e perigoso, né, dentro da sociedade contemporânea. Vamos dizer que nessa transição nutricional, as artes da existência começam a se desregular ou deixam de ser intuitivas. Quem usa essa expressão chique para falar sobre esses aspectos é Michel Foucault. Eu gosto da expressão porque ela sintetiza esse drama ou esse incômodo que eu mencionava agora há pouco, de nós estarmos desaprendendo o básico, sabe? De nós desaprendermos como viver. E daqui a pouco, como eu mencionei, vão nos ensinar como é que respira, como é que anda para frente, como é que sobrevive. Então, parece que essas artes da existência, que eram até então intuitivas, né, autogeridas e naturais para todos nós, estão se tornando cada vez mais perdidas na liquidez desses tempos. E, de fato, a gente precisa educar as pessoas para elementos que até então eram assim básicos, né? Eram aspectos básicos. Em relação à ética do trabalho, que eu mencionei ali como um dos fatores importantes para essa época, encontra-se principalmente, vamos dizer, como eu posso sintetizar, prioridade. Sim, eu acho que prioridade é a palavra forte para isso aqui. O trabalho e todas as relações econômicas que nos mantêm, né, dentro dessa sociedade, foram colocados como as coisas mais importantes da vida. Eu vivo isso, você também provavelmente vive, e se você, como estudante, hoje dedica a maior parte do tempo da sua existência para uma carreira profissional, que é a sua entrada numa universidade, você está imerso nessa ética do trabalho. Então, significa que essa ética do trabalho coloca todas as relações econômicas, os laços econômicos, como prioritários na vida, como a coisa mais importante para você nutrir, já que a gente está falando de nutrição, né? Esses laços econômicos prioritários também configuram aquilo que Durkheim chama de solidariedade orgânica, de uma vida pautada nas relações econômicas como as mais importantes. Mas isso você está levantando para falar que as pessoas trabalham muito e elas não têm tempo para comer? Olha, é mais complexo do que isso. Vai mais longe do que isso se você tiver vontade de entender que tipo de criatura nós estamos virando. Aqui, quando nós falamos que os laços econômicos se tornam prioritários, significa que todos os outros rituais vinculados à família, vinculados à comunidade, vinculados à nossa existência de moralidade, começam a ser deixados como secundários. É assim, se sobrar tempo, quando sobrar tempo. E você há de convir aqui junto comigo
comigo, né, minha senhora, que essa questão sobre alimentação sempre esteve no núcleo da família, sempre esteve nos laços com a comunidade e sempre envolveu um nível de ritual dentro da articulação de moral social. Veja só, todo o circuito de alimentação acontecia até então dentro da família. E ali a chefia familiar, geralmente comandada pelas mulheres, já que nós somos herdeiros de uma sociedade patriarcal, definia qual era o tipo de nutrição adequada para aquela família, dentro, claro, das influências culturais, dentro da sua composição diária e, claro, dos momentos em que essa família precisava estar unida. Até porque a alimentação, sem dúvida, é um fator derivado da cultura. Então, tudo isso ritualiza a alimentação e, claro, se nós estamos falando de ritual, nós estamos falando de organização também, né? De haver um padrão sobre o que deve ou não ser feito. Então, o momento do café da manhã, o momento do almoço, o momento dos cafés da tarde, dos chás, dos jantares, eram momentos definidos como parte da construção familiar, como momentos de convívio comunitário, muitas das vezes de alimentos produzidos também em comunidade, nos momentos de consolidar os laços morais e afetivos, até porque aqui nós estamos falando também de afetividade. É o momento em que a família se reúne, é o momento em que ela pode discutir as suas principais questões, os seus problemas, a sua evolução, ou seja, os valores que a consolidam como uma instituição forte. Então, vamos dizer que o alimento costurou todas essas relações ao longo da nossa história. Desde quando? Nossa, desde a sedentarização do homem, nós temos registros sobre a ritualização do alimento, da busca, do preparo, da conservação e da distribuição dentro do núcleo familiar. Quem comandou isso mudou muito de uma época para outra, de sociedades matriarcais, principalmente nas estruturas tribais, até a estrutura patriarcal, né, na base de civilização que a gente começou a conhecer no universo greco-romano em diante. Mas o alimento sempre esteve dentro desse circuito de organização, né? Então, se ele era organizado e ritualizado, você também já, para concluir que existe aqui, né, uma certa disposição de equilíbrio nutricional para a definição de quais alimentos podem ou não ser consumidos em cada hora do dia, de acordo com os dispositivos culturais dessa comunidade. Obviamente, de nenhum tipo de, vamos dizer, né, ruptura dos horários, de haver uma organização, vou colocar aqui equilíbrio nutricional, de uma organização diária sobre o que pode ou não ser consumido em cada um dos horários, né? E claro, de um apreço muito grande com qualidade, já que o alimento representava um fator tão importante nessa tessitura da estrutura de sociedade, né? Então ele foi aqui, vamos dizer, o fio condutor do destino das famílias, né? Ele é o fio das parcas, ele é que definia o tecido da realidade, ou seja, ele que definia, portanto, a qualidade dos laços familiares, comunitários, da moralidade, a perpetuação da cultura e o dispositivo afetivo que mantinha essa sociedade. Você tem uma noção de como isso é poderoso? O selo dos rituais religiosos mantidos em praticamente todo o mundo é marcado com o simbolismo da alimentação.
Afinal de contas, no ritual católico que marca o mundo ocidental, o selo é pelo corpo e sangue de Cristo corporificado em alimento, né? O alimento equilibrado, organizado e pautado no nível de qualidade de quase dispositivo espiritual, né? Da hóstia e do vinho consumido. Você tem uma noção do tamanho da relevância desses fatores ao longo dessa sociedade. E isso, inclusive, se espalha em milhares de outras composições sociais. Se você for pensar, por exemplo, nos animais sacrificados nas religiões pagãs, né, em boa parte do universo greco-romano, do período antigo, tudo isso é a marca de uma sociedade pré-industrial, de uma sociedade pré-orgânica, ou como Durkheim chama, de uma sociedade mecânica. O alimento está aqui como protagonista. E aí, o que acontece com as revoluções industriais? As revoluções industriais tiram foco dessas questões, sabe? E você mesmo sabe que essa questão de laço comunitário, moral, cultural e afetivo vinculado à comida se perdeu muito. É difícil, por exemplo, vocês conseguirem reunir em casa para poder se alimentarem todos juntos. Ou muito raramente a família está afeita ao processo conjunto de busca, conservação, preparo e distribuição dos alimentos. Uma parte do que você come, você pede por aplicativo, você compra pronto já para evitar o trabalho com fazer isso, né? Então, essas dimensões acabaram se perdendo para essa época, de modo que nós não temos mais a possibilidade, dentro de um novo dispositivo de sociedade, de comer de uma forma tão equilibrada, de ter ali o alimento certo para a hora do café, para a hora do almoço, para o jantar, para o desjejum, da mesma forma que você come a hora que dá, a hora que sobra o intervalo, cada vez mais apressado, porque nesse processo da mecânica para a orgânica, os rituais acabaram se perdendo, acabaram se tornando obsoletos ou desnecessários. Então, tudo que marcou essa construção do alimento como protagonista de todas as civilizações até o século XVIII, XIX, começa a se esfacelar, como quase todos os rituais que fazem parte dessa sociedade. Até fatores que eram considerados tão importantes como a etiqueta à mesa, considerado hoje completamente desnecessário, que babaquice preocupar com quais talheres você pode ou não comer, que tipo de aparelho de jantar pode ser usado nesse ou naquele momento, dos modos à mesa, jamais cotovelo, jamais falar de boca cheia, caiu completamente em desuso. E qualquer um que fale sobre isso fica com ares de snob / ultrapassado, né? Até porque as pessoas dificilmente vão se sentar à mesa para compor o ritual da alimentação. Come de pé, escorado na pia, come na marmita mesmo, sentado no sofá diante da televisão, come um sanduíche no lugar do almoço, né? Passa o dia sem comer, depois chega à noite parecendo Hulk e devora até as paredes, a geladeira inteira. Desregulou. Até porque, como isso não é prioridade e hoje é o trabalho que é prioritário, nós colocamos as relações de trabalho à frente desses rituais. Então, mais importante para nós é trabalhar, é render, é cumprir horas de expediente. E mesmo que tenham tentado manter esses rituais em horários fixos de almoço, de café, na jornada de trabalho, que é a obrigação da empresa oferecer horários de almoço e horários de café,
Infelizmente, o ritual se despedaçou na virada para uma estrutura industrializada. Então, essa desritualização é uma das maiores responsáveis por você comer mal, comer fora de hora e comer qualquer porcaria que você ache mais prático preparar. Então, no lugar das etiquetas à mesa, nós colocamos praticidade como valor fundamental. É o que é mais fácil. Se a gente puder comer, por exemplo, em louça descartável, melhor ainda. Não estou falando que a maioria come na marmita mesmo, para não ter que sujar os pratos, né? Acabou, perdeu, não tem mais. O alimento passa a entrar nesse circuito também de praticidade. É a comida fácil de fazer, rápida de preparar, ou se já estiver preparada, melhor ainda. Muitas das vezes, se brincar, você come até gelado, arroz duro na panela, para evitar ter o serviço de preparar o alimento. Então, tudo rápido, perdeu. Você está entendendo por que surge o debate hoje sobre educar as pessoas para comer? Porque a base da educação alimentar era um ritual. Esse ritual compunha o que Michel Foucault também chama de uma espécie de poder disciplinador. Não é um poder exercido pela força, não é um poder exercido pela ameaça, mas é um poder exercido por valores. E esse poder que nos controlava em relação à comida acabou sendo substituído pelo que é prático. E no que é prático, nós já temos uma entrada, substancial aqui da senhora indústria alimentícia. Porque se essa é uma nova demanda da vida em sociedade, alguém vai lucrar com ela. Alguém obviamente vai lucrar com ela, já que os laços econômicos é que comandam a nossa vida. Pois bem, essa indústria alimentícia criou dispositivos de mercado para nos vender isso que é prático. Comida enlatada, comida ultraprocessada, com altíssimas doses de conservantes, para que o alimento dure muito tempo nas prateleiras, para que ele dure muito tempo na sua casa, já que o foco é praticidade. É óbvio que você não vai colher o alimento na horta, você precisa de um negócio que vai durar 2, 3 meses dentro dos seus armários e não vai se perder. Precisa ser, sim, ágil, muito ágil. Então, a indústria alimentícia, nesse caso, encontrou uma oportunidade de se alinhar a essa nova estrutura de sociedade, Então você pode sugerir dentro das suas discussões esse alinhamento, à solidariedade orgânica. E lembrando que esse orgânico aqui não tem nada a ver com alimento orgânico, hein? É um orgânico de econômico, nas palavras do Durkheim. Então, ela ocupa a possibilidade de trabalhar com alimentos de alta praticidade, como mencionei, de alta conservação. Afinal de contas, o alimento precisa durar muito tempo, Então, conservação é a palavra de ordem. Você não compra comida que vai perder amanhã, E, mais recentemente, nós precisamos de alimentos que tragam a sensação de saciedade. Vejam que você não consome comida, alimento que não te traga aquela sensação de que você foi estufado, como se fosse entufado de comida de excesso. Você precisa da sensação de saciedade. Então, a base da nutrição equilibrada foi substituída por essa sensação de saciedade. Exemplo básico disso é a quantidade absurda de carboidratos disponíveis no mercado. Como os carboidratos são moléculas de alta complexidade e de difícil ruptura pelas enzimas,
tanto das enzimas na boca quanto no estômago, significa que elas vão te manter, vamos dizer, com a sensação de estar cheio por muito mais tempo. Então elas são disponíveis com muito mais frequência na estrutura de mercado. Isso aqui é uma coisa no circuito da praticidade que te mantenha cheio, não necessariamente nutrido. Até porque os alimentos que nos nutrem mais, que são mais ricos quase sempre em, vamos dizer, saúde e qualidade de vida, não são alimentos que trazem essa saciedade, né? Você comeu um pratinho de salada e não necessariamente você matou a fome, você está nutrido, né? Mas a gente não quer isso, a gente quer estufar, né? É buchinho cheio. Então aí é na base da batatinha, do sanduíche, da bolacha, né? Do refri, que é mais? Que é base disso aí da vida. Do sorvete, que é altamente consumido, de tudo que puder trazer isso de, né? Tô aqui explodindo. Então, a indústria alimentícia criou um nicho de mercado para atender a isso. Acho que o auge da praticidade é Cup Noodles, que eu mesmo já consumi durante um tempo da minha vida pregressa, né? Felizmente passou, mas Cup Noodles talvez seja a coisa mais tóxica que exista dentro da indústria alimentícia, né? Uma substância que pode durar meses seca dentro de um pote, quando você coloca água quente, o negócio vira macarrão, vira carne, vira legume, vira o que você quiser, né? Eu costumo dizer que a data de validade de um produto é inversamente proporcional ao tempo de vida que ele te proporciona, né? São produtos de alta validade. Então, nisso, aproveitaram-se, né, principalmente no cenário da América Latina, com um traço cultural antigo, que foi adaptado aqui, até porque toda a formação da indústria alimentícia funciona num jogo de localização. Não sei se eu já usei essa expressão em algum momento, mas é considerada a marca do século XXI. É um movimento de globalização, ainda sendo influenciado por dispositivos locais. É global, mas tem traços locais. No nosso caso, a alta condimentação fez com que associassem o traço local com uma movimentação já global dessa indústria. Na alta condimentação, nós conseguimos fatores de alta conservação, que já eram amplamente consumidos no Brasil. Açúcar já era um fator para conservação de frutas, por exemplo, já que as temperaturas são altas, do nosso chocolate, dos nossos doces. Os nossos doces são mais doces do que em qualquer outra parte do mundo, e ser mais doce não significa que é melhor, significa só que é enjoativo. Nesse caso, além do açúcar, as quantidades altas de gordura, né, que era já fator típico daqui, também como elemento de conservação, considerando que altas doses de gordura sempre foram usadas para conservar os alimentos, carnes principalmente na ausência de energia elétrica, né, na possibilidade de congelar alguma coisa. E grande quantidade de sal nos alimentos, como foi tradição, por exemplo, do nosso charque, né, da carne seca, não sei como a sua cultura denomina isso, mas que se tornaram um marco dessa indústria alimentícia, principalmente no cenário brasileiro. E aqui eu nem preciso listar outros conservantes, acidulantes, corantes que ainda são usados dentro dessa jogada de mercado. Então, nós associamos, ou vamos dizer que o circuito de nutrição e alimentação sofreu um processo de fagocitose de mercado. E esse mercado hoje é que nos diz o que a gente deve comer, como a gente deve comer e que tipo de sabor nós devemos buscar nos alimentos. Então, esse mercado gerou uma definição sobre paladar, traz uma nova definição cultural sobre o que você acha gostoso ou não, né? Até porque o que você acha gostoso é a mesma dinâmica do que você acha engraçado, do que você acha bonito. Definem para você, você se acostuma com esse valor e passa a considerá-lo correto.
Você aprendeu desde a primeira infância que doce, açúcar excessivo é a melhor coisa que existe na vida, porque te enfiaram bala, pirulito, tudo quanto é doce, porcariada que existia, como se fosse presente, como prêmio para suas boas ações ou para o quão fofo você era. Então você acostumou a pensar que isso é bonito, que isso é saboroso e provavelmente é uma formiga até hoje, né? Nesse caso, essa matriz de definição cultural para essa fagocitose de mercado envolve bastante o debate do Antônio Gramsci a respeito de hegemonia cultural. Não sei se você está lembrado de eu mencionar essa matriz dele, mas Gramsci comenta um circuito simples na abordagem dele, é a coisa mais simples do mundo, de dizer que quando uma economia se torna hegemônica, se torna forte, ela tende a arrastar consigo a formação de uma cultura. É exatamente o processo que eu estou descrevendo. Uma economia que se fortaleceu e, com isso, arrastou uma nova formação cultural e nos deseducou sobre o que é nutrição. Nós não comemos aquilo que nos faz bem, nós comemos o que mercadologicamente dizem para nós que é bom consumir. E aí entra aqui, como eu havia mencionado no início, um novo significado psicológico para a alimentação, porque essa indústria não usa como referência o que é rico nutricionalmente, ou o que vai te fazer uma pessoa melhor, ou seja, com mais disposição, com a pele mais saudável, com menos comorbidades, com menos possibilidade de ser vulnerável às tantas doenças com as quais nós convivemos, né? Para te trazer um sistema imunológico mais forte, mais capacidade cognitiva. Não é esse o padrão. Então, nós substituímos nessa formação contemporânea o significado de alimentação vinculada à nutrição e vinculado lá atrás também à ritualização familiar e aos laços mecânicos pelo dispositivo do prazer. Comida tem que ser prazerosa. Comida tem que te trazer gozo. Né? Eu estou usando a palavra gozo aqui porque eu estou já me referindo à psicanálise lacaniana, de um conceito que eu já usei algumas vezes a respeito do século XX, sobre o imperativo do prazer ou o imperativo da felicidade que marcam a sociedade contemporânea. Te forçam, você deve ouvir isso por toda parte, que você precisa estar feliz, você precisa se sentir bem todo o tempo, você precisa conseguir gozar a vida no melhor que ela sempre proporciona. Esse é o valor dessa época, que eu costumo chamar de geração Prozac, que precisa estar rindo de orelha a orelha constantemente. E isso não é a condição humana, né? A condição humana envolve dor, dor marca a vida. Quem trata disso, hein? Heidegger, acho que é Heidegger que fala sobre isso. Não sei se Sartre ou Nietzsche também comentam sobre como a dor marca a existência humana. E quando eu falo dor, eu falo sobre angústia, sobre frustrações, sobre medo, sobre desânimo, sobre cansaço. Ou seja, esse amplo espectro de emoções, a única emoção aceitável dentro dessa nova ditadura, que é a emoção mais cor-de-rosa, mais florida, mais brilhante, que é estar feliz constantemente. Você não vai conseguir, mas você pode ter umas muletas que te façam pensar que você está conseguindo. Comida, bebida, drogas, ansiolíticos, antidepressivos, milhares de recursos vão te trazer um pouco de pílulas de felicidade. Em termos nutricionais, nós usamos e abusamos do que, vamos dizer, os alimentos podem compor da nossa formação. Aqui, nesse dispositivo de felicidade, açúcar, e eu creio que todas as formações possíveis desse açúcar, né? O açúcar nas moléculas mais simples de sacarose,
O açúcar nas moléculas mais complexas de carboidrato ou o açúcar em moléculas ainda mais complexas de álcool, né? Você já pensou nisso? Está dentro do mesmo circuito, dentro do mesmo paradigma. Açúcar talvez seja o maior veneno da sociedade contemporânea e o impacto do açúcar para a saúde humana é mais sério, por exemplo, do que a gordura, né? Já há inúmeras pesquisas confirmando isso. Então, o açúcar faz parte desse imperativo do prazer. Assim como nós começamos a comer pelas outras, vamos dizer, matrizes sensoriais que também proporcionam prazer, felicidade. Nós comemos com cor, né? A cor do alimento já nos traz uma matriz de prazer. Mas nós não queremos as cores, por exemplo, da fruta natural, por exemplo, nas feiras, não. Quando nós comemos frutas, nós precisamos das cores mais vivas, né? E além dos alimentos um pouco mais naturais, como frutas e verduras, a questão chega ao cúmulo, né? Um parênteses aqui, que em boa parte dos restaurantes que eu frequento, é comum colocarem corantes nas verduras, na salada, para que ela, vamos dizer, traga mais vivacidade. Brócolis quase sempre preparado com corantes, alfaces recebem choques térmicos para ficarem mais vívidas, porque a gente precisa comer com a dimensão do prazer, não com a dimensão daquilo faz bem, ou eu preciso disso para o meu corpo ficar melhor. E claro, os alimentos mais processados são grandes exploradores disso, né? Você aprendeu ao longo da sua infância, na sua formação cultural do paladar, que a comida gostosa é comida colorida, dos sorvetes, das balas, bolachas, salgadinhos. Os salgadinhos que eu também adorava comer na minha infância, nossa, quantos anos tem, hein? Fandangos, skinny, não sei se você sabe sobre o que eu estou falando, Cheetos, Doritos, tinham tanto corante, mas tanto corante, que as mãos também ficavam pintadas, a boca, tudo colorido com corante, porque nós comíamos com a sensorialidade também. Assim como como é que eu posso pôr aqui? Crocância, textura, nós comemos com a textura. O consumo, por exemplo, de frituras dentro do cenário brasileiro, por exemplo, não tem tanta conexão assim com o sabor, não tanto quanto você pensa. Tem a ver com a textura. A fritura traz um nível de crocância que proporciona prazer. Então, essa crocância te parece mais apetitosa e você vai aí comer as coxinhas da vida achando que é a melhor coisa do mundo. O sabor não é tão extraordinário, mas a textura te faz comer mais. É a mesma coisa com os doces, com o sorvete, com as mousses. São elementos que trazem a sensação de prazer, de felicidade. Então nós passamos a comer com isso, textura, o aroma forte também da hipercondimentação. Comida precisa cheirar forte, né, para que nós possamos nos alimentar disso, mas não alimentar necessariamente o corpo, nós estamos alimentando o nosso dispositivo psicológico. Talvez até aqui você esteja pensando assim, ué, mas o que tem de errado nisso? É bom. Se as pessoas ficam felizes com isso, por que o problema? A questão é, nós não somos pessoas felizes, né? Vamos colocar essa realidade na cara de uma vez. Não. Nós somos, vamos dizer, alvo de inúmeros choques, né? As externalidades não nos são favoráveis. Nós vivemos inúmeras frustrações, tanto na adolescência, por exemplo, do nosso desajuste social, o nosso crescimento não combina com o crescimento dos outros, nem sempre a gente se sente incluído. Na vida adulta, nós sofremos com os nossos fracassos, com a comparação com o universo do outro, com a cobrança que nos fazem em relação ao sucesso financeiro, ao sucesso amoroso, à beleza física e tudo mais.
Como é que você vai tentar compensar essa vida frustrada que a maioria de nós vive? Nos excessos. Se esse consumo fosse equilibrado, ainda dentro do dispositivo ritualístico, né, feito, sei lá, uma festa de Babette, você não sabe essa referência, você devia saber, estava tudo bem. A questão é que nós usamos essa matriz da comida como fonte de prazer, como uma compensação para os fracassos cotidianos. Então, você não está bem hoje, você vai comer para tentar ficar um pouco mais alegre, você se sentiu excluído, humilhado ou menor do que as outras pessoas, você vai comer ou beber para tentar equilibrar isso. Você está numa balada, numa festa, num barzinho, não consegue se enturmar ou se sentir tão bem quanto gostaria, você vai beber e consumir muito álcool para conseguir uma matriz de prazer que te inclua, né? Você sente que a sua vida é monótona, você vai precisar pôr vinho, cerveja, licores ou qualquer outra coisa para tornar a sua vida um pouco mais colorida e brilhante. Nisso surgem alcoólatras, surgem obesos, né? Realidades que inclusive começam a ser cada vez mais naturalizadas. E não é de se estranhar que naturalizem, afinal de contas, para qualquer coisa se naturalizar, basta que ela seja comum, né? E isso é extremamente comum. Então, de compensar os outros fiascos com a alimentação, né? Daqui nasce a compulsão alimentar. Assim como muitos alcoólatras de carteirinha juram que não são alcoólatras, mesmo bebendo todos os dias, mesmo amanhecendo caído na rua, mesmo dando bobeira em todos os lugares que vai, porque bebe mais do que consegue absorver, da mesma forma se dá com a relação de alimentação. Muitos são compulsivos, né, estão já numa região perigosa de vício, mas como a situação é normalizada ou ela é extremamente comum, não conseguem perceber aqui. E essa compulsão alimentar inevitavelmente produz inúmeras morbidades, não só psicológicas, mas físicas também. Não tem a ver só com o peso, né? Tem a ver com a sua, vamos dizer, sua saúde mesmo. Você já deve ter tido essa sensação. Você provavelmente que está me ouvindo está aí na casa dos 20, próxima dela ou pouco depois dela. A maior parte das pessoas que me ouvem tem essa faixa etária. Provavelmente você tem cansaços inexplicáveis, você tem tristezas inexplicáveis, fadigas constantes de mal conseguir respirar, sua pele péssima, extremamente oleosa, cheia de marcas quase sempre, acne é frequente, seu cabelo cai muito, mais do que podia, a qualidade do seu cabelo é péssima, você só alcança um cabelo bom quando você faz trocentos mil tratamentos com cremes, shampoos e tudo mais para que ele fique bom. O seu sono quase sempre é desequilibrado, ou você tem muito sono, ou você não tem sono algum, né, num estado de agitação muito grande. Quase sempre essa hiperagitação é seguida por, né, períodos cada vez mais longos de cansaço extenuante. Alimentação, açúcar. Tá vendo? E provavelmente você tem só 20 anos. Imagine quando você chegar aos 30, 40, quem vai ser você? Né? Então, a boa parte, digamos, do envenenamento dessa sociedade tem a ver com o que nós colocamos, obviamente, para dentro. A nossa saúde é determinada pelo que nós comemos, né? Então, se você está se medicando ou se você está se envenenando, tudo isso tem a ver com o que vai à mesa. Tem a mesa, né? Ao sofá, sei lá, sala ou na cama, seja lá onde você come, porque não há mais o ritual de sentar-se para comer, como dizíamos, né? Então, esse problema do excesso torna-se um problema moral mesmo, de valor, né? Dessa nova composição de valor dessa sociedade, para todos os níveis, como eu estou dizendo, de subnutrição a perdas imunitárias, obesidade,
diabetes, hipertensão, cardiopatias, inúmeros problemas. Nós somos uma sociedade progressivamente envenenada pelo que come. E talvez você esteja pensando na contra-onda saudável que surgiu nos últimos tempos, agora no século XX. Ela tem ali uns ares meio ripongas, né? Mas é marca do século XXI mesmo. Então, uma contra-onda da comida saudável, né? Daí das coisas fit, das coisas orgânicas, veganas e tudo mais. Bom, funciona bem para a educação alimentar? 3 problemas. O primeiro deles, você provavelmente deve já ter visto sobre, né? Acessibilidade. Não é fácil encontrar e quando você encontra ainda é muito caro. Lei de mercado. Baixa procura, é inevitável que não vai haver disponibilidade de muitas marcas, então é claro que o preço vai ficar ainda alto. São produtos muito caros. Nós não temos tempo de preparo do alimento saudável, como eu mencionei, porque essa ética do trabalho não deixa espaço para nada, e quem vende esses produtos já preparados não vende barato. Você deve encontrar aí no iFood, na sua cidade, uns 2, 3 lugares, dependendo do tamanho da cidade onde você vive, cada um mais caro do que o outro, são produtos caros. Os produtos industrializados também são, né, em lojas especializadas para isso. Então, não é um produto que chega à população com facilidade, acessibilidade baixa, né? Se você mora numa cidade de pequeno porte como eu, é quase impossível você encontrar esses produtos, não tem locais para isso. Faz parte da condição metropolitana, da condição urbana, mas não chegou para todo mundo. Segundo ponto é a forma como isso se torna só um simulacro para a indústria alimentícia. Simulacro significa um disfarce, né? Vamos dizer assim, uma aparência de coisa saudável, mas que nem sempre é, né? Então, muitos dos produtos vendidos como naturais, veganos, orgânicos, sem açúcar e tudo mais, não são necessariamente assim. Na verdade, produzem produtos com rótulos que vendem essa imagem, porque afinal de contas, isso já é um nicho de mercado, de muita gente que está disposta a pagar mais, né, já que o acesso é pequeno, mas não necessariamente são produtos de fato saudáveis. Então, tem muito disfarce de uma indústria alimentícia que ainda conduz o que você deve ou não comer, né, o que você deve ou não consumir. Além da acessibilidade e do simulacro, vamos dizer que é uma contra-onda bem recente e fraca, né? Então vamos dizer que é uma contra-onda incipiente, começou há pouco tempo e fraca, não alcança muita gente. Então esse discurso de vida saudável, realmente saudável, que não seja um simulacro de marca para vender suplementação, por exemplo, para puro estético, que muitas vezes é mais danoso para a saúde do que útil, o que é real é muito pouco. E a maioria das pessoas ainda está entregue à comilança dentro desses padrões. Eu cheguei a ver absurdos, por exemplo, em período de quarentena, de páginas dizendo que já que você está angustiado em casa, deprimido, faça alguma coisa que te faz bem, coma. Vai fazer muito bem. Vamos criar mais um vício, vamos ajudar as pessoas a adoecer e vamos dar a ela mais uma comorbidade para a Covid cair em cima, né? Beleza! Tá vendo como é usado como um fator de compensação, uma moeda de troca? Né? Toda vez que você sente mal, como se fosse uma dinâmica behaviorista, né? Tá triste, dá um biscoitinho pro menino e fica quieto. Então, essa dinâmica aqui ainda é muito pequena, do tamanho do problema com o qual nós convivemos. Então, por essa razão, é que estão organizando, né, políticas públicas para falar sobre educação alimentar, educação nutricional, para trazer esse assunto para as escolas, principalmente com profissionais especializados, com nutricionistas, né? O projeto é desse ano, está sendo discutido ao longo de 2020, eu não sei quando exatamente que ele vai ser aprovado,
Mas numa intervenção sobre esse assunto, você pode falar sobre a execução desse projeto. Aqui não é preciso criar, porque ele já existe, mas esse projeto precisa ser posto em prática com celeridade, para que esses problemas sejam, vamos dizer, revistos, né, o quanto antes, até porque não vai ser rápido. O processo de reconstrução cultural, nossa, leva muito tempo. Nós estamos pelejando com reconstrução cultural, com assuntos muito mais impactantes para essa sociedade, até hoje nada. Vejam, estamos debatendo sobre preconceito, né, de gênero nesse país há tanto tempo, preconceito de cor, e até agora nada. Há séculos já. Né? Então, vai levar tempo, por isso é preciso levar isso aqui mais rápido. Então, isso envolve, né, acompanhamento nutricional, e você sabe muito bem que se essa matriz é levada para a escola, é inevitável que ela acabe alcançando a comunidade escolar como um todo, né? Os pais participam, começam a entender o que estão fazendo com os próprios filhos, o que estão fazendo com a própria saúde, né? Com os hábitos criados em casa. É difícil romper hábitos, sim, é muito difícil, tem inúmeros obstáculos, mas é preciso pensar sobre, é preciso esforçar-se para repensar isso, até que ponto nós estamos doentes dentro de uma realidade que todos vendem como positiva, como saudável. Então, acompanhamento nutricional envolvendo a toda a comunidade escolar com um processo de formação continuada, ou seja, que vá desde os anos iniciais na formação estudantil até os níveis finais da educação formal, né, considerando o ensino médio e ensino superior. E isso revisa também o acesso a lanche na escola, a forma como esse alimento é distribuído e, claro, ao fortalecimento dos antigos rituais, que eram uma matriz tão boa para nos regular em torno da alimentação. Porque sim, liberdade, como dizia Sartre, pode se transformar em uma angústia caso não venha com responsabilidade. No caso, a liberdade de comer o que você quer, na hora que você bem entende, traz aí umas boas angústias em termos de impacto para a saúde física e mental.